paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Menor Rafael e o nome do canal é Menor Rafael. Inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário no canal. Você já parou e se perguntou por que Deus não fez a mulher no mesmo dia que fez o homem? Assista este vídeo que hoje vamos falar sobre um versículo muito especial da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que assim diz a palavra do Senhor. Portanto, deixará o varão a seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher e serão só uma carne. Antes de falarmos sobre isso, quero compartilhar com vocês duas lições importantes que podemos aprender da história de Adão e Eva. Amados, essa história é tão simples, muito curta, que a maioria das pessoas já sabe dessa história. Porque a Bíblia nos diz que Deus fez os céus, o mar, a terra, as plantas, os animais, as coisas visíveis e as invisíveis. E daí Deus fez o homem do pó da terra, soprou o seu fôlego na narina do homem e o homem tornou-se alma vivente. Logo que Deus fez o homem, havia necessidade de o homem ter uma companheira. Que Deus viu que todos os animais havia macho e fêmea, somente o homem era único, sem companheira. É daí que Deus criou essa ideia de arranjar uma companheira para o homem. E a lição que nós vamos aprender nessa história, quando eu estava a lê-la, meditá-la, vou aprender a lição número 1. Deus deu o trabalho ao Adão, que era de cuidar das plantas, do jardim, dar nome dos animais, trabalhar com a terra. Nós aprendemos que ele é um arquiteto, que ele foi o primeiro homem na terra, o homem que estava lá cuidando do jardim, lavar a terra. E depois dele trabalhar nisso, e nós vamos aprender a lição número 2, que o Adão, no momento do seu trabalho, ele construiu uma casa, fez uma casa. São essas duas lições que nós vamos aprender nessa palavra, nesse vídeo. Quando o Adão teve o trabalho, ele fez a casa que poderia chamar de sua. E só depois de o Adão estar estabelecido, ter um trabalho, ter uma casa, uma boa estadia, Deus disse que não era bom que Adão ficasse sozinho e decidiu criar uma companheira para ele. E criou Deus Eva e trouxe para Adão. Meus amados, vamos poder meditar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante e um assunto muito abrangente até na camada juvenil. São palavras, são mensagens que nós não podemos descartar. Conselhos de Deus. Nós vimos aqui que Deus, antes de dar esse presente para o Adão, ele preparou o homem primeiro. Ele preparou o Adão. Só depois de Adão estar preparado, estabilizado, é assim que ele trouxe uma companheira para ele. E hoje em dia nós estamos a normalizar o ato dos jovens, dos homens, saírem, arranjar uma companheira antes de se preparar. Mas a mensagem aqui nos ensina que nós antes temos de nos preparar, ter um trabalho, ter uma casa, e depois de sentir que estamos preparados, e daí nós podemos arranjar um parceiro, porque a mulher, ela é um presente que Deus dá ao homem, e isso nos ensina que Deus é um Deus de ordem e propósito.
E Ele prepara o homem primeiro, dando-lhe um propósito e um lar, antes de trazer a mulher para a sua vida. Esteja preparado primeiro, irmão. Tenha um trabalho, tenha uma casa. No momento em que você está na casa dos seus pais, é o momento que tens que arranjar um trabalho. É difícil ter um emprego, uma atividade. Isso nos mostra que Deus é um Deus de amor e cuidado, que quer que seus filhos estejam preparados e estabelecidos antes de receber os presentes que Deus tem para eles. Por isso a palavra diz assim, dá uma ordem, que deixará o homem seu pai e sua mãe. Antes de você deixar os seus pais, tem que preparar nestas vertentes. Ter um trabalho, que depois desse trabalho tu vai juntar seus fundos e conseguir comprar um terreno. Que não seja uma casa grande, no princípio uma casa tão pequena, normal, um quarto, uma sala, é ideal. Depois de ter esse trabalho, esta casa, aí sim podes ter essa ideia, esse pensamento de poder ter uma companheira em sua vida. Não adianta ter uma companheira antes de ter um trabalho. Não adianta ter uma companheira antes de ter uma casa. Porque de lá desse trabalho onde vais conseguir um valor para sustentar a sua companheira. É desse trabalho onde vais conseguir um valor para poder conseguir um espaço, construir uma casa. Estando na sua casa, de lá onde os seus amigos ou familiares há de vir te visitar. Estando lá na sua casa, é de lá onde alguns irmãos, seus sogros, seus pais há de vir lá te visitar. E você estará bem à vontade em sua casa. Sendo você homem e mulher, ambos estarão bem à vontade. Esta mensagem, estas são as duas lições que eu pude descobrir nessa história de Adão e Eva, que podem te ajudar a se preparar antes de ir ao matrimônio, que podem te ajudar a se preparar antes de ter uma companheira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de assistir esse vídeo, assim no momento, você está preparado para receber esse presente que Deus tem para ti? Estás preparado em confiar no plano de Deus? Porque esse plano é um plano muito agradável e muito sábio. Que o plano de Deus é antes de você sair da casa dos seus pais, se juntar com uma parceira, que consiga um trabalho, tenha uma casa própria. Este é o plano de Deus que tem para ti. Depois de ter esse trabalho, uma casa, e daí Ele vai dar um presente, uma linda esposa, uma companheira ideal para ti. Porque falando a sério, conseguir um trabalho ou uma casa depois de se juntar a uma mulher torna difícil. Porque o momento que você está com uma companheira, o plano é de alimentação, vestimenta, e para juntar um dinheiro para poder comprar um terreno, construir uma casa, não tem sido fácil. É um trabalho muito difícil. Por isso eu digo que Deus, às vezes eu digo que Deus, Ele tem um bom plano. Só que nós, ser humano, não confiamos nesse plano de Deus. Queremos pular dessas etapas, dessas fases. Mas é muito bom seguir esse plano de Deus que Ele tem para nós. Foi o mesmo que Ele fez com Adão. Ele ia ter pulado essa ideia de dar a Adão um trabalho, que Adão pudesse ter uma própria casa e dar uma mulher, mas não. Ele seguiu passo por passo. Primeiro deu a Adão um trabalho, e Adão no trabalho teve uma oportunidade de ter uma casa pessoal, e foi daí que só Deus viu que ele estava estabilizado. E daí Ele deu uma companheira para ele. Um presente que Deus deu ao Adão foi essa companheira, a Eva. Então esteja preparado primeiro. Não corra, não seja precipitado. Prepare-se. Segue este plano de Deus. Deus confia as coisas passo por passo. Faça o mesmo também. Tenha um trabalho, tenha uma casa. E daí pense no segundo passo a seguir, que é ter uma companheira. E nós sabemos que a mulher, ela é um presente de Deus para o homem. Obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like
e se inscrever no canal para que possamos trazer mais conteúdos inspiradores. Partilhe este vídeo que ajude-nos a crescer no canal. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.